eu resolvi escrever porque como eu sou um leitor desde muito tempo, né, desde a infância, eu sei que a literatura ela tem esse poder de nos transferir para o lugar do outro, de nos colocar no lugar do outro. Muitas pessoas ficam sensibilizadas com essa história, né? E é uma forma de levar a realidade do campo brasileiro, a realidade do trabalhador rural, do trabalhador quilombola, do indígena, para que essas pessoas tomem conhecimento e possam estar mais atentos também a essas questões, né, que diz respeito a todos nós. É um romance que me acompanha já há muito tempo. A primeira tentativa de escrevê-lo foi na adolescência ainda. Eu tinha só 16 anos, mas estava profundamente marcado, né, pelas leituras dos romances da geração de 30 e 45, principalmente os romances que se passam no Nordeste brasileiro, né? Então, aí temos a Raquel de Queiroz, o Jorge Amado, o José Lins do Rego, Graciliano Ramos, né? São muitos. Eu incluiria também o poeta João Cabral de Melo Neto, que foi uma leitura desse período, e o Guimarães Rosa também, com Grande Sertão Veredas. E eu estava profundamente influenciado e comecei a escrever uma história que também se passava, que tinha como mote a terra, né, o direito à terra. E, claro, eu não tinha maturidade para escrever esse romance. Eu cheguei a escrever 80 páginas, mas essas páginas se perderam numa mudança que fizemos. Depois eu comecei a cursar geografia na universidade e dei continuidade aos estudos acadêmicos até o nível de doutorado. E também, nesse ínterim, eu prestei concurso público em 2005 e fui trabalhar no INCRA, né? Comecei trabalhando no estado do Maranhão e depois de 3 anos, voltei para a Bahia. E, assim, eu acho que tudo que há em Torto Arado, eu sempre converso, tenho dito isso nas entrevistas, né? Que trabalhar no INCRA é um privilégio, né, para mim. De fato, foi uma grande escola, é uma grande escola, porque eu continuo trabalhando lá, né? É uma grande escola, já tenho 15 anos trabalhando lá, e tudo que eu aprendi, né, sobre o campo, sobre a realidade, eu gosto muito dessa expressão, muitas pessoas acham clichê, mas eu gosto muito dessa expressão Brasil profundo, porque fala de raízes, fala de história, né? Então, eu pude conhecer esse Brasil profundo a partir desse trabalho que eu tenho no INCRA. Eu sempre digo que eu trocaria todos os meus títulos acadêmicos, trocaria tudo pelo que eu aprendi entre os trabalhadores rurais. Meu primeiro contato com trabalhadores rurais, acampados, assentados, agricultores familiares, quilombolas, indígenas, ribeirinhos, foi com esse trabalho, né? E de lá para cá, muita coisa eu pude aprender. Então, tudo que existe, embora Torto Arado seja uma história ficcional, né, que ela tenha personagens ficcionais, se passe numa localidade ficcional, muito do que aparece no romance eu aprendi de fato com esses trabalhadores. Tudo que diz respeito à terra, né, ao ciclo do trabalho, ao ciclo do plantio, da colheita. Eu costumo dizer que Torto Arado é uma declaração de amor à terra, mas essa declaração de amor à terra não é do Itamar, né? É uma declaração que me foi transmitida inúmeras vezes
pelos trabalhadores e trabalhadoras rurais. Então, acho que sem minha experiência como servidor público, sem essa trajetória que eu tive, né, e que eu tenho ainda ao lado dos trabalhadores, esse trabalho não teria a profundidade, talvez, que ele tem. Muitas vezes eu presenciei essa história e talvez o desejo de escrever esse romance tenha renascido justamente disso, de encontrar um Brasil profundamente marcado por um passado mal resolvido. Então, eu encontrei muitos trabalhadores vivendo em condição de servidão, né? Vivendo como agregado em fazendas, sem direito à terra, com direito à moradia precária, porque as casas de alvenaria não é possível construir, porque elas demarcam o tempo da pessoa com a terra, e as casas de barro, de pau a pique, né? Elas podem ser desfeitas facilmente e não deixam resquícios da presença daquelas pessoas ali. E isso, somado a muitas coisas, né? O campo vive uma violência permanente ainda. É um lugar de muitas tensões, né? É um lugar de muitas tensões. Parece que é um Brasil que está encalhado ali num passado que resiste, né, em ser superado. E eu vi muitos trabalhadores, né, que eu conhecia ao longo desses 15 anos morrerem, né, nesses conflitos fundiários. Tudo isso me marcou de uma maneira muito forte e atravessa o romance. Eu fico pensando assim, eu continuei estudando, né, e depois no doutorado eu me dediquei a estudar o processo de regularização fundiária de comunidades quilombolas, especialmente de uma comunidade quilombola. Tudo isso resultou num grande texto, né? Eu fiz a minha pós-graduação com o auxílio do INCRA. O INCRA me permitiu, naquele período, estudar, né? Me deu todas as condições para que eu pudesse realizar esse trabalho. Era uma espécie de qualificação. E depois, com o resultado da tese, né, a gente sabe que o alcance não é muito grande, né? O alcance de um trabalho acadêmico, às vezes ele é um trabalho muitas vezes rígido e fica muito restrito ao círculo acadêmico, ao círculo das pessoas que estudam, né, naquele campo, mesmo assim não circula. E eu me lembro assim que eu já escrevi, eu tinha 2 livros de contos publicados, já escrevi outros romances que não publiquei, mas esse romance, a ideia de Torto Arado nunca me abandonou. Então, eu resolvi escrever, porque como eu sou um leitor desde muito tempo, né, desde a infância, eu sei que a literatura ela tem esse poder de nos transferir para o lugar do outro, de nos colocar no lugar do outro. E eu fico muito satisfeito, muito feliz de ver toda essa divulgação que o livro tem tido. O reconhecimento dos prêmios ajuda com isso também, mas principalmente os leitores que de boca a boca vai indicando o livro, né? E eu vejo assim que muitas pessoas ficam sensibilizadas com essa história, né? E é uma forma de levar a realidade do campo brasileiro, a realidade do trabalhador rural, do trabalhador quilombola, do indígena, para que essas pessoas tomem conhecimento e possam estar mais atentos também a essas questões, né, que diz respeito a todos nós. O alimento que chega à nossa mesa, ele é produzido em grande medida pelo pequeno e médio agricultor, né? O grande agricultor, o grande latifundiário, o agronegócio produz commodities, né, para exportação. Então, a segurança alimentar de todo brasileiro passa também pelo trabalho dessas pessoas. Então, nossas vidas estão intimamente ligadas, né? E eu acho que o romance tem mostrado isso para as pessoas, para os leitores.
A questão da terra passa por por muitas coisas, e vem de uma escolha que o Brasil fez no passado de dar direito à terra apenas a quem podia comprá-la. E, claro, pouquíssimas pessoas podiam comprá-la, e nem todos que chegaram a tê-la, né, chegaram a gozar do domínio da terra, as compraram, né? Tudo isso, de alguma forma, reflete nessa tragédia social brasileira, né? Que é a falta de acesso à terra, principalmente pelas camadas mais vulneráveis da sociedade. E daí estão as comunidades tradicionais, os trabalhadores sem terra, né? Todos eles fazem parte disso. Ao longo de um século, o Brasil fez inúmeras iniciativas de reforma agrária, né? Algumas avançaram um pouquinho, outras não conseguiram avançar. E nos últimos anos a gente tem um retrocesso imenso, né? Parece que o Programa Nacional de Reforma Agrária foi abandonado pelos governantes. A gente precisa ter muito claro que se trata de uma política de Estado, né? É uma política que está lá na Constituição Federal. Independente de um político, né, de sua filiação ideológica, o que ele deve cumprir é, de fato, o que está na Constituição, né, que é direito de todo brasileiro. E isso vem sendo negado, principalmente aos trabalhadores rurais, né? Há muitos trabalhadores acampados que ainda não foram assentados. Há assentamentos que estão completamente desassistidos. Há também a regularização de território quilombola, indígena, se encontra paralisado, né? A gente tem atendido as demandas judiciais, que são muitas as demandas judiciais, né, para se fazer valer o direito desses trabalhadores, mas que a gente não, mas que a política mesmo, né, o que deveria ser feito, a continuidade de todos esses processos é paralisado a todo momento por inúmeras razões, né? Acusações contra servidores, dizendo que houve um desvio, né? Desvio de função, desvio ideológico em relação para a aplicação das políticas. Então, a despeito de paralisar a política, dizem que estão auditando os processos. Isso é uma coisa que sempre acontece. Ou então a supressão de recursos, né? Os recursos destinados aos trabalhos de campo, à aquisição de terra, a assistência técnica dos trabalhadores rurais, tudo isso tem passado por profundos cortes nos últimos 4 anos, e isso tem refletido sobremaneira nesses números, né, nesse índice, por exemplo, que a Pastoral da Terra divulga anualmente, né, dos conflitos fundiários. Só para você ter uma ideia, durante muitos anos eu participei de inúmeras reuniões da Câmara da Ouvidoria Agrária, né, que se tornou a Câmara de Conciliação Agrária, para justamente mitigar esses conflitos. Então, tínhamos reuniões mensais, né? Isso envolvia um ouvidor nacional, né? Com muitos, acompanhado sempre de muitas pessoas, de muitos servidores que poderiam estar ajudando a mitigar aqueles conflitos, e tudo isso paralisou nos últimos anos, né? Com grande preocupação que a gente tem acompanhado, né, todo o desmonte dessa política de regularização fundiária e reforma agrária. O romance dá uma amostra muito pequena do que é isso, né? O valor de se conhecer a própria história, a sua própria ancestralidade, as circunstâncias que os levaram a viver aquela realidade, né, de vulnerabilidade, muitas vezes de exclusão, sim.
E ali no romance a gente tem uma família de trabalhadores, uma comunidade de trabalhadores que vivem numa fazenda, que ao longo do tempo, né, com os intercâmbios que vão estabelecendo com outros grupos, eles vão se reconhecendo quilombolas e vão assumindo essa identidade. Mas isso não é assumido de uma hora para outra, né? Para assumir, para se reconhecer, é preciso conhecer, né? É preciso aprender, se educar. Eu acho que isso, né? A palavra educação vem do latim educere, né? Que diz sair de si para o outro, né? Sair de si para fora, né? E educação é isso. Então, o romance vai mostrando como isso vai sendo construído, né? E à medida que eles vão entendendo que eles descendem de escravizados que não tiveram nenhum direito quando foram libertos, né? A reforma agrária já era uma reivindicação muito forte dos abolicionistas naquele período, mas ela não foi emplacada naquele momento. Então, aqueles trabalhadores que eram escravizados passaram a viver errantes, ou vivendo nas fazendas onde já serviam, e, claro, eles não recebiam remuneração, né? Só tinham o direito de permanecer ali, tendo seu trabalho explorado, né? E o romance vai estabelecendo essa conexão. E à medida que as personagens vão conhecendo esse passado, elas vão se empoderando, né? Elas vão criando domínio da situação e veem que aquela terra, né, onde as famílias estão ancestralmente há quase 5 gerações, ela lhe pertence também, porque é seu território. E aí eu vou evocar uma legislação que é muito importante, que diz respeito a isso. O Brasil é signatário de uma convenção da Organização Internacional do Trabalho, a Convenção 169 da OIT. Isso lá no fim da década de 80, o Brasil participou e ratificou essa convenção no início dos anos 2000. E essa convenção fala do direito ao território, que os povos, né, originários, os povos indígenas, eles ainda utilizam um termo que caiu em desuso, indígenas e tribais, né, no mundo todo têm direito. E se você for olhar os processos históricos da América, né, de norte a sul, a formação de comunidades afrodescendentes, por exemplo, né, de comunidades que no Brasil são chamadas de quilombola, mas que em outros países ganham outros nomes, né? Os creoles na Nicarágua, os marrons no Suriname, os cimarrones na Colômbia, os garífunas em Belize, né? Então, é uma realidade que diz respeito à diáspora africana, né? Que diz respeito a essa diáspora que é parte da nossa história. Então, conhecer a nossa história, assim como as personagens de origem humilde, né, elas vão construindo esse conhecimento sobre sua própria história, isso nos mostra como a educação, né, como o conhecimento pode nos empoderar e pode ser o começo de ruptura com esse ciclo de exploração ancestral que esse país vive. Quando eu escrevi esse livro, já na segunda versão, eu tinha essa pretensão de contar uma história que talvez não fosse conhecida de muitos brasileiros, né? E à medida que as pessoas vão lendo o livro, eu não sabia que o livro faria esse percurso, né? Quando a gente escreve, a gente não sabe de nada. E o livro, pouco a pouco, foi ganhando terreno, ganhando leitores. E quando eu vi o livro fazendo esse percurso, né, as pessoas começaram a me procurar para falar assim que o livro lembrou da memória, reavivou as memórias afetivas, familiares, ancestrais de muitos. Outros que nunca viveram essa realidade ficaram profundamente comovidos, né? Tudo isso tem sido surpreendente. Pessoas de norte a sul do país, de fora do país, porque o livro está ganhando edições estrangeiras, essas pessoas têm me procurado para falar sobre a sua experiência de leitura. Eu acho tudo isso muito valioso. E eu estava lembrando, assim que o livro foi publicado primeiro em Portugal, por conta do Prêmio Leia,
Ele venceu um prêmio como original ainda e foi publicado lá. E aí depois saiu a edição brasileira. Eu lembro que as primeiras pessoas que eu enviei exemplares foi o povo da Iuna, né, da comunidade da Iuna, onde eu tinha trabalhado. Eu fiz o mesmo com minha tese. Eu lembro que eu dei minha tese a eles assim que foi defendida, eu encadernei e disse, olha, isso aqui é um documento importante sobre vocês, sobre a formação de vocês e sobre a história de vocês. Então, se algum dia vocês precisarem mostrar um documento para não perder, né, o espaço onde vocês vivem, seja na justiça ou em qualquer outra instância, saibam que vocês têm isso aqui, vocês têm posse disso aqui, que é um documento feito a partir de uma pesquisa, né, de um servidor, de um discente de universidade pública, com todo o apoio e financiamento que eu tive da universidade pública e do meu ambiente de trabalho. Então, saibam que isso é um documento importante para vocês, né? Que, da mesma forma, eu fiz com o romance, né? Encaminhei para eles. E eu gostaria muito que todas as comunidades de trabalhadores, né, das mais diferentes origens, pudessem ler essa história, pudessem compartilhar essa história entre si e pudessem acrescer, né? Porque eu não gostaria que este fosse o único e último romance a falar sobre o campo brasileiro, sobre essa realidade tão diversa e tão profunda, né? Eu queria que ele fosse visto como um começo, né? E quem sabe as próximas histórias não serão contadas por eles próprios, né? Pelos próprios trabalhadores, pelas próprias pessoas que vivem no campo, né? Esse é o meu sonho, é o meu desejo, é que eles se empoderem e que, a partir de suas histórias, conte que esse Brasil é múltiplo e diverso, né?